Queridos, quero falar com vocês sobre fidelidade na transmissão da verdade. Se quiserem deixar aberto aí a Bíblia de vocês, por favor, podem abrir. Atos capítulo 18 relata um encontro de Paulo, apóstolo, com um casal chamado Áquila e Priscila. E ele tem um encontro com eles em Corinto, porque Áquila e Priscila tiveram que sair de Roma, porque o César mandou todos os judeus saírem de Roma. E eles saíram. E eles foram morar em Corinto. E em Corinto eles conhecem Paulo. Até então não se conheciam. E Paulo chega a Corinto. E nesse momento que ele chega a Corinto, ele encontra esse casal que tinha a mesma profissão dele. E eles começam a fazer tendas e a trabalhar, e Paulo começa a discorrer sobre o reino de Deus na sinagoga. E Áquila e Priscila o acompanham, e ele permanece nessa cidade, se eu não estou equivocado, 1 ano e meio. E Áquila e Priscila 1 ano e meio acompanham Paulo, ouvindo tudo da parte de Paulo, acompanhando ele para todos os lugares, e Deus traz fruto, e muito fruto, nesta cidade. E a igreja em Corinto começa na casa de Áquila e Priscila. Quando Paulo sai de Corinto, ele vai para Éfeso. E quando ele chega em Éfeso, quem ele levou com ele? Levou Áquila e Priscila. Ele os convida e seguem com ele em viagem. E chegam até Éfeso. E quando chega em Éfeso, diz a palavra que Paulo deixa este casal em Éfeso e segue adiante. E vai para outro lugar. Quando Paulo volta, ele encontra 12 discípulos, na casa de quem provavelmente? A igreja em Éfeso começa na casa de Áquila e Priscila. A igreja em Corinto começa na casa de Áquila e Priscila. A igreja em Éfeso provavelmente começou na casa de Áquila e Priscila. Eles dois chamam Apolo, que era um grande pregador, e corrigem Apolo na sua fé. Diz: Apolo, você é show de bola, mas tem uns detalhezinhos, uma sintonia fina que nós queremos fazer com você aqui. E chamam Apolo à parte e orientam Apolo, ensinam Apolo, um ministro sobre Apolo, e Apolo vai. Por que eu estou dizendo tudo isso? Para mostrar a percepção que eu tive vendo estas coisas, e entendo vir da parte do Senhor, a preocupação extremada que os apóstolos tinham na fidelidade da transmissão da verdade. Tinha uma preocupação muito grande. Eu vou tentar mostrar nos textos, e nós temos que tê-la. E se nós estamos exercendo um ministério de caráter apostólico, esta preocupação tem que estar em nós muito fortemente. E quando Paulo escreve uma carta aos Romanos, no final da carta ele manda saudações para quem? Para Áquila e Priscila. Paulo não tinha estado em Roma, mas Roma já tinha igreja. Começou na casa de quem? Quem voltou para Roma? Depois de Éfeso? Áquila e Priscila. Eles estão em Corinto, ouvem Paulo, recebem a palavra, entendem, a igreja começa ali na casa deles, Paulo segue viagem, leva eles com ele, eles deixam ele em Éfeso começam a ter a igreja na casa deles, depois eles vão para Roma, porque eu sei que é depois, e não foi antes, porque eles não conheciam Paulo. E Paulo escreve uma carta aos Romanos, que é uma das maiores cartas que ele escreveu, e é a carta onde ele revela tudo que ele tinha de entendimento da pessoa de Cristo. É uma das cartas mais completas da revelação que Paulo recebeu do Espírito Santo. Que ele diz assim: eu não aprendi de homem algum. Lembram disso? Que ele diz: não aprendi de homem algum, mas eu durante 3 anos no deserto aprendi do próprio
Senhor. Paulo tinha uma revelação e ela era tão fantástica que a maioria das cartas foi escrita por este homem, onde Deus diz: me convém que você entenda, que você sofra, que você fale por mim. Mas ele deu uma revelação a Paulo ampla, e Paulo externou ela grandemente nas cartas, e principalmente na carta aos Romanos. Ele faz uma exposição do A ao Z da revelação que ele tinha recebido. E manda para quem essa carta? Para a igreja em Roma. E nessa igreja em Roma está quem? Aquele Priscila, que tiveram 1 ano e meio com ele, sendo discipulado diretamente por ele, estando com ele dia e noite, ouvindo tudo que Paulo tinha, que corrigiram Apolo. Homens que tinham uma revelação, tinham clareza, estabeleceram a igreja em alguns lugares. Paulo não está contente, Paulo está preocupado, ele quer fidelidade na transmissão. Fidelidade! Não pode haver erro! Não posso dizer o que penso, o que quero, o que acho. Não tenho esse direito. Fidelidade na transmissão. Exatamente o que recebeste. Nem mais nem menos. Este casal que faz tudo isso que nós vimos, recebe uma carta de Paulo, pregando o evangelho para eles. Quando ter olhado, começar a ler a carta, disse: ué, havia uma preocupação nos apóstolos. Pedro disse: importa que eu repita muitas vezes as mesmas coisas. Havia grande preocupação na transmissão, na fidelidade da transmissão da verdade. Vamos ver alguns textos que mostram isso. Abram as Bíblias de vocês, por favor, nessa preocupação apostólica. Apostólica não, do Espírito Santo, através dos apóstolos. 2 Timóteo 1,13. Por favor, vamos abrindo nossas Bíblias. 2 Timóteo 1,13. 2:1:13. Paulo escrevendo a Timóteo, seu filho amado, seu filho chegado, a quem ele disse assim: procurei alguém para enviar para tal lugar, e achei só um, fiel, que fosse transmitir exatamente as minhas palavras. Só um. E é para esse homem que ele está escrevendo. Ele está preocupado com o quê? Com a fidelidade na transmissão da verdade. Ele vai exortar Timóteo, nós vamos ver vários textos exortando claramente Timóteo: cuidado. E ele diz aqui: mantém o padrão das sãs palavras. Há um padrão, há uma sã palavra, e o apóstolo está dizendo pelo Espírito Santo: mantém este padrão. Mantém o padrão das sãs palavras. E quais sãs palavras? Que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Mantenha o padrão. Que padrão? Das sãs palavras. Mas que sãs palavras? Que de mim ouvistes com fé. Não inventa, não acrescenta, não tira, não dá teu pitaco, mantém o padrão. E o padrão se mantém por repetição. Por repetição. Por radicalismo e repetição, por ser radical e ser repetitivo, aquilo se torna padrão, porque não muda, e quando não muda e é repetido, se torna um padrão, mas quando há exceção, deixou de ser padrão. Mantenha o padrão das suas palavras.
que de mim ouviste com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. 2 Timóteo 3,10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Tens seguido de perto, a primeira coisa que ele diz, o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Quando tens seguido o meu ensino, vais ter o mesmo procedimento, e tendo o mesmo procedimento, terás o mesmo propósito, a mesma fé se manifestará, a longanimidade estará em ti, o amor se manifestará e perseverarás. Quando? Quando? Quando seguir de perto o meu ensino. Este homem tinha essa ousadia. Que arrogância. Alguns podem dizer, que arrogância. Ele não está dizendo aqui, segue de perto o ensino de Cristo, o meu ensino, o meu procedimento. Mantenha o padrão das suas palavras, que de mim ouvistes. Que ousadia, que convicção, que segurança de que ele estava dizendo o que tinha que ser dito e exatamente como tinha que ser dito. Não havia engano. 2 Timóteo 3,14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Tu, porém, o quê? Permanece. No quê? Naquilo. Aquilo que aprendestes. Que aprendeste e de que foste inteirado. Mas por quê? Tem um detalhe importante. Sabendo de quem aprendeste. O que significa esse sabendo de quem aprendeste? Significa intimidade, significa relacionamento, significa conhecimento de vida, significa comunhão. Eu escuto tantas coisas, mas eu aprendo com quem eu conheço. Eu aprendo sabendo de quem eu recebo, porque eu conheço. Por isso ele diz, o que de minha parte ouviste. 1 Timóteo 4,16. Diz assim, tem cuidado, um conselho de Paulo ao seu discípulo mais chegado. Vamos dizer que João era o discípulo chegado de Jesus, Timóteo era o de Paulo. Reclinava a cabeça no peito de Paulo, era o filhão amado. Ele diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tem cuidado de ti, maravilha, mas também da doutrina. Mantenha essas palavras. Há um padrão. Mantenha o padrão das sãs palavras. Cuida de ti e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. A si mesmo ele vai salvar cuidando de si mesmo, e aos ouvintes ele vai salvar cuidando da doutrina. 1 Timóteo 6, 20 e 21. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns professando-o se desviaram da fé. Guarda o que te foi confiado.
Mantém o padrão das sãs palavras. Mantém o que te foi confiado, guarda o bom depósito. Permanece naquilo que aprendeste. Não inventa. Will, não inventa. Não acrescenta. Não retira. Mantém o padrão. Mantém o padrão das suas palavras. Tito 2, 1 e 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, isso. Quanto às mulheres idosas, isso. Quanto às recém-casadas, isso. Quanto aos moços, isso. E torna-te padrão, pessoalmente, padrão. Tu, porém, fala o que convém, o quê? A sã doutrina. Não inventa. Fala de conformidade com a sã doutrina, fala de conformidade com o padrão que aprendestes, fala de conformidade com o depósito que te foi confiado. Não inventa. E 2 Timóteo, os 3 patinhos, 2:2. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Isso mesmo. O que significa isso mesmo para você? O que é isso mesmo? Mesma coisa, isso mesmo. Isso mesmo, isso mesmo. Isso mesmo é isso mesmo. Ele faz uma escala. Eu instruí quem? Timóteo. Timóteo instruiu quem? Homens idôneos. Estes homens irão instruir outros. Mas de que forma? Ele diz claramente: o que de minha parte ouviste, isso mesmo, não inventa, Timóteo, não retira, não acrescenta, faz exatamente, transmite exatamente o que ouvistes de mim. Para quem, Paulo? Para homens fiéis e idôneos. Nós temos muitos critérios em Salvador. De anos Deus foi nos dando critério para entendermos o processo no crescimento da vida de cada irmão. Nós usamos de muitos critérios para, no grupo de fundamento, isso, o grupo de não sei o que, o outro, tal, tem que ter o que, tal, e tem uma listinha de vida. Eu descobri que Paulo tinha 2 características que ele estabeleceu para quem for cuidar de vida. Tem que ser fiel e tem que ser idôneo. Não posso colocar uma vida na mão de alguém que não é fiel, que não mantém o padrão, que não fala a sã doutrina, que tem divergências, que não concorda com tudo, que tem seus pareceres. Não, porque quem vai transmitir, em última instância, tem que ser fiel e idôneo para manter o padrão das sãs palavras. Se não perdemos a qualidade da vida. Eu não concordo muito com não sei o que. Não cuida de ninguém, então, amado. Não cuida de ninguém. As divisões vêm.
por não se cuidar. Essas duas características. Fiel é pistos no grego. Significa aquele que sai para executar exatamente o que lhe foi pedido. Não muda. Faz exatamente o que lhe foi pedido. E idôneo significa apto para transmitir. Tem alguns que são fiéis, mas não são idôneos. Tem alguns que são idôneos, mas não são fiéis. Eu prefiro o primeiro. Apto para transmitir, capacitado. Alguns são fiéis, mas não são idôneos. Outros são idôneos, mas não são fiéis. Eu prefiro o primeiro. Se é que eu posso preferir. Isto mesmo, sem chiado. Som de alta fidelidade. Eu tinha umas caixinhas de som lá que eu botava no meu computador para ouvir louvor. Aí estava lá umas caixinhas de som, peba. De vez em quando dava uns roncos. Quando não, eu já não sou bom de música, tenho que confessar logo. Música, se está tocando, eu não sei se é violão, piano, para mim tudo é violão. De vez em quando dá uma discernida assim, acho que tem um piano aí. Não sou bom de ir. Dava uns chiados, aí eu ganhei 2 caixinhas, um irmão olhou, irmão querido, lá dos Estados Unidos, me deu, Bose. Já ouviu falar Bose? Essas são as melhores caixas de som do mundo. E eu coloquei, até eu consegui descobrir piano. Consegui. Tão boa. Fiel. Fiel. Não tem chiado. Quando comunica com clareza, com firmeza, um padrão. Amém? Vamos para Filipenses 2, de 1 a 4. Paulo, escrevendo à igreja em Filipos, diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Sabe como ele termina isso? Com o texto da nossa catequese. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós este sentimento. E ele fala de pensar. Ele fala de sentir. Mas ele vai falar de uma terceira coisa. Está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Ele fala aqui, que penseis as mesmas coisas, que tenhais o mesmo sentimento. Querem completar minha alegria? Querem completar minha alegria? Penseis a mesma coisa, sintais as mesmas coisas. E aí em 1 Coríntios 1,10 ele diz: rogo-vos, irmãos, eu imploro, eu peço, eu quero, eu desejo, com muita força do meu coração, da minha alma, do meu espírito, eu rogo, irmãos. E ele apela pelo nome
de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, porque quando não falamos as mesmas coisas, produzimos divisão. Quando não pensamos as mesmas coisas, produzimos divisão. Quando não sentimos as mesmas coisas, produzimos divisão, produzimos partidarismos. Então ele diz: eu rogo, completa a minha alegria, pensem, sintam e falem as mesmas coisas. Para quê? Com o objetivo que não haja divisão, que não haja partidarismos. Meus amados, o corpo é feito de muitos membros, e Ele derrama a sua graça sobre o corpo. Aí eu perguntei para o Senhor: Senhor, é possível isso? Senhor, é possível? Fiquei um tempão pensando: Senhor, como é que, será que Paulo não estava num devaneio? Será que Paulo não estava num êxtase, comeu muito, entrou num êxtase? Será que Paulo não estava assim meio variado nesse dia e disse assim: todos pensem, todos sintam, todos falem? Será que não é assim um exagero para que chegue pelo menos num número de 90%? Ou de 50%? Aí, claro, são uns questionamentos na minha mente que eu sei a resposta. Qual é a resposta? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, quem estava num devaneio não era Paulo, era o Senhor, que estaria num rompante do céu. Disse: eu quero que vocês pensem, eu quero que vocês sintam, eu quero que vocês falem as mesmas coisas. Eu sou fruto do que eu penso e do que eu sinto, e a minha boca transmite o que eu penso e sinto. Por isso ele pede: penseis a mesma, sintais a mesma, para que podeis o quê? Falar as mesmas coisas. Ele vai dizer assim: antes sejais inteiramente unidos, de novo, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Mesma disposição mental e o mesmo parecer. Para quê, amados? Para que não haja o quê? Divisão. Mantém o padrão das sãs palavras. Tu, porém, fala a sã doutrina. Eu perguntei: Senhor, é possível isso? E fiquei mesmo, amados. Porque eu, quando vejo essas coisas, quando vem no meu coração, quando o Espírito Santo me leva a perceber algo, eu fico até obter a resposta. Digo: Senhor, fala comigo. É possível a igreja em Salvador pensar, sentir e falar as mesmas coisas, e não termos partidarismos, e não termos divisão? E o Senhor me disse: claro. E me levou para um texto da nossa catequese, que se nós tivermos só esse texto, tudo isso é possível. Não é um texto só. Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Todos sabem esse texto, não? Todos que estão aqui já sabem esse texto. Vamos repeti-lo? Habite. Aí o Senhor me disse: é possível, Mário, se habitar ricamente em vocês a palavra do meu Filho. Sabe o que é habitar? Habitar é fazer morada. Não basta ter a palavra aqui, ela tem que habitar aqui, ela tem que fazer morada, mas ela não pode fazer morada numa cabaninha de barro, ela tem que habitar ricamente.
habite ricamente é em abundância. Fazer morada em abundância, o quê? A palavra de Cristo. Para quê? Para quê? Instruir. E o que mais? Amados, você, eu, qualquer um de nós, não pode instruir ou aconselhar se não for na palavra de Cristo. Não inventa! Não acrescenta! Não subtraia. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Para o quê? Para instruir e para aconselhar mutuamente em quê? Em toda sabedoria, porque a sabedoria está na palavra de Cristo, e a palavra de Cristo é o próprio Cristo que habita em nós. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, não do Mário, não do Marcos, não do Evangevaldo, nem do Sérgio, Eduardo, ou de qualquer dos pastores, ou líderes, ou discipuladores. Habite ricamente em cada um de vocês a palavra de Cristo. Quando nós estivermos transmitindo a palavra de Cristo, essa habite ricamente em vocês. E aí eu tenho um exemplo daquele amado que está lá em cima. Sempre que eu falo isso, eu lembro dele. Meu companheiro, meu querido Rubinho. Que ele nos contou um testemunho. Se eu não conto ele todo certo, depois você me ajuda que eu conto na próxima vez certo. Mas eu tenho ele assim. Eu ouvi você falar e eu guardei isso. Rubinho tinha um discípulo casado. Complicado. Menino era complicado. Menino tinha complicação séria no casamento, a esposa sempre reclamando, ele não dava conta, era uma confusão. E o Rubinho já tinha feito psicólogo com ele, já tinha sido psicólogo. Aí estava descobrindo que ele era um disciloco. Estava fazendo um discipulado de divã, já fazia um tempo. Sabe o que é o discipulado de divã, né? Discipulado de divã forma covardes. Aí deitava o menino lá, ele dava aconselhamento, ele buscava, orava, procurava resolver o problema dele, até que o Rubinho disse, eu vou dar a palavra de Cristo. E ligou para esse irmão. Ei, meu amado, bom, fofinho, querido, precioso, já estava no precioso, precioso. Abençoado que é o problema, ele estava no precioso ainda, ele não tinha chegado no abençoado. Já tinha passado o querido, amado, precioso. Aí ele diz, eu tenho uma palavra de Deus para você. Quem não gosta? Hã? Alguém ligou, eu tenho uma palavra de Deus para você. Fala aí, meu irmão. Aí ele disse, sim, qual é? Ele disse, maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela. Deus te abençoe, querido, um beijo, tchau. Ele disse isso. Ah, tá. Ligou de novo para ele. Oi, precioso. Tudo bom, tudo bom? Tem uma palavra de Deus para você. É, outra? É, maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela. Eu não sei quanto tempo ele fez isso. Eu só sei que chegou um momento que ele ligou e o irmão disse, já sei, maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja. Não a trateis com amargura. E aí depois chegou na última, que é tratar com parte mais frágil, tal. Terminou o ano. E esse casal convidou ele e a esposa para irem num jantar na casa deles, fez uma muqueca especial de peixe. Eles foram lá, sentaram para comer, e a esposa disse, convidei vocês aqui porque meu marido é outro homem. Marido é outro. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Quando essa palavra habitar ricamente em nós, nós vamos pensar, nós vamos sentir e nós vamos falar as mesmas coisas, porque só tem uma palavra, só tem um Espírito e Ele habita em nós.
Amém? Habite ricamente a palavra de Cristo. Estou terminando. Fez a catequese correta. Ele repetindo para o discípulo. Perfeito, é isso. Se há alguma coisa aí depois que precisa corrigir, você me conta direitinho, mas eu conto a grosso modo, mais ou menos foi isso que aconteceu. Amém? Sempre lembro, querido, esse teu testemunho, aquele dia, deu uma guinada na minha cabeça. Muito forte. Eu sou grato a Deus por sua vida. Meu amado. Efésios 4, 11 a 14. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, com um objetivo que até que todos são todos, no grego, em português, em todos são todos, cheguemos, e o texto foi usado pelo Júnior hoje, à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Eu não vou conseguir chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus se eu não tiver a unidade da fé, porque todos têm que chegar a essa unidade da fé, e a unidade da fé vai chegar quando as juntas e ligamentos, quando todos os companheiros, quando todos os discipuladores falarem as mesmas coisas, pensarem as mesmas coisas e sentirem as mesmas coisas. Aí poderemos chegar à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. E não sermos mais, como diz no verso 14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. O discipulado, o companheirismo é fundamental para chegarmos à unidade da fé, para chegarmos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Para que tenhamos essa unidade da fé, vocês têm que falar a sã doutrina. Vocês têm que manter o padrão das sãs palavras. Vocês têm que repetirem o que de nossa parte ouviram e receberam, e transmitir esse bom depósito que o Espírito Santo gerou na vida de cada um de vocês. Amém? Encerro dizendo, tem um texto em 2 Coríntios 11:3 que o irmão pediu para eu ler, que temo que assim como a serpente enganou a Eva, não é esse o texto? Vos desvie da simplicidade e pureza devida a Cristo. Mas encerro dizendo uma coisa. Eu amo muito vocês. Eu preciso muito de vocês. De vocês. Vocês são muito especiais. Muito preciosos. São fiéis. Têm seguido de perto o nosso ensino. Seguir de perto o nosso procedimento. Eu sou muito grato a Deus pelos companheiros que Deus me deu, pela vida de vocês, o quanto ela é benéfica na minha vida, o quanto ela acrescenta na minha vida, o quanto eu sou moldado, ajudado, corrigido pelo meu Senhor através de vocês. Tenho muita alegria e gratidão de tê-los como companheiros. Vocês são homens fiéis, vocês são homens idôneos. Eu tenho plena confiança no depósito, no bom depósito, no padrão, nessas palavras que estão na vida de vocês. Obrigado, meus amados. Deus abençoe ricamente vocês. Amo muito vocês também. São preciosos demais. Obrigado pela atenção.
pelo carinho de estarem até aqui, até essa hora, ouvindo. Deus abençoe. Ricamente os amados.